Buenas, pessoal, quarta-feira, 26 de outubro de 2022, estamos a 4 dias das eleições, né, e a coisa cada vez mais acirrada, muita volatilidade, temporada de balanços no Ibovespa, saiu o balanço de VEG subindo forte hoje, mais de 8% nesse momento, saiu com lucro bem acima do esperado, se não me engano foi 46% na base anual. Enfim, então, e Santander ao contrário, Santander superando a expectativa para baixo, lucro um prejuízo, na verdade, ou um lucro abaixo do esperado, não foi prejuízo, foi um lucro abaixo do esperado, e o mercado reagindo ao contrário, Santander agora nesse momento caindo 5,26. Mas enfim, vamos ver o que aconteceu mais no vídeo. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ative o sininho, as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida, use os comentários para enviar dúvidas, sugestões, isso é muito bacana, faça com que o canal cresça, né, e a gente consegue cada vez mais alcançar ali, distribuir conteúdo totalmente gratuito para todo mundo, tá bom? Bom, vou mudar minha tela aqui, vamos falar de mercado, deixa eu só tirar dessa tela aqui, deixa eu botar aqui, primeiro eu vou pegar aqui a grade de cotações. Vamos ver o que aconteceu hoje, né? Então, deixa eu pegar aqui, não é aqui também, ativos, talvez ativos, pode ser ativos. Beleza, vamos lá. Ibovespa caindo, né? 1,57, 102 mil pontos, tocou lá na casa dos 120 mil pontos, voltou tudo, então, querendo ou não, né? Tem operações de compra aí no radar, pode ser que fique interessante. Sempre é bom quando cai bastante a gente pensar em alguma coisa, né? Dólar subindo 1,6, não 1,06, desculpa, 5,37, dólar 5,40 também é um drive interessante. Milho contrato X no 0 a 0, o F23 0,09. Então o milho ali sem fazer muito barulho, né? A soja caindo um pouquinho 0,6, o boi contrato V 0,34 de queda com 2,92 e o café continua caindo em 2,51, né? Petrobras, na verdade nós tivemos aqui nos últimos dias as estatais, né, Petro, Banco do Brasil, apanhando bastante ali com questão, né, aquele rumor que deu, rumor não, né, o acontecimento que deu lá com o dia lá do Roberto Jefferson, que é chamado de Bob Jeff Day, né, que querendo ou não pro lado do Bolsonaro pode ter pesado um pouco, o mercado achou um pouco ruim isso e aí, né, precificou lá 10% em Banco do Brasil, 9% em Petrobras, né. Bom, lá fora, deixa eu puxar a grade de cotação para cá de volta, para não atrapalhar minha vida aqui. Deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo lá fora. Nós tivemos, cadê? SPI com 0,70 de queda, saiu, né, também lucro de Microsoft e Google abaixo do esperado, então o mercado, né, durante a noite o aftermarket americano pesou bastante, né? E a Nasdaq caindo 2,16 nesse momento, nós temos ali o EWZ com 2,37 e o Brasil um dos poucos ali caindo, né? Então 1,73 do Bovespa agora, nós temos lá mercados emergentes subindo 1,7, então um mercado emergente que eu gosto de acompanhar bastante, que é bem semelhante ao Brasil, tanto em tamanho quanto em localização, geografia, enfim, é o México, né, que está mais próximo aqui, né, que tem impactos semelhantes ali, né? Nós temos também a Europa subindo, a Alemanha subindo, Itália, Espanha, tudo subindo, Reino Unido subindo 0,6%, né? A Ásia, o Hansen subiu 1% na madrugada, o Nikkei 0,67%, a Coreia caindo 0,05%, né, na estabilidade. Dólar index perdendo força ali em 1,04%. Detalhe que o dólar hoje está perdendo força no mundo inteiro e no Brasil subindo fortemente aqui, né? Fortemente não, subindo um pouquinho. Parte de commodities, petróleo subindo 3,34, e lá se vai o Brasil com nossa correlação com o petróleo, né? O petróleo subindo 3,34 e nós caindo aqui, quanto é que eu falei, nem me lembro mais. O Brasil caindo ali mais de 1%, a soja com 0,05 de alta, o café caindo 0,18, né? Desculpa, falei besteira. O milho caindo 0,18 e o café caindo 3,26. Algodão com 0,80 de queda. Parte de minério, as mineradoras Rio Tinto, Anglo América, BHP, tudo em alta, né? Anglo América subindo mais de 4%, né? A Vale subindo ali 1,4% lá fora, né? Então o mercado ali, de forma geral, no campo positivo, um pouco misto, Bitcoin também subindo um pouquinho, né? Tem também a questão de que
Há a possibilidade dos Estados Unidos, né, diminuírem um pouco a velocidade das taxas de juros, né, isso no prazo, vou pegar aí médio prazo, e aí isso favorece ativos de risco. Então, o Bitcoin é os próprios países emergentes, Brasil, enfim, são países que podem ser favorecidos caso os Estados Unidos comece a baixar a taxa de juros, e eles tendem a jogar dinheiro aonde, né, os juros é mais interessante, leia-se risco mais alto. E aí pode ficar interessante também para nós. Por isso que eu falo que o Ibovespa cai bastante numa sequência de vários dias, óbvio que tem toda a questão do cenário interno, político e tudo mais, mas sempre é bom ter aqueles ativos ali que vai que suba, esses aqui são interessantes. Então é bom imaginar isso. Beleza? Bom, vamos falar de aqui de uma operação, uma não, né? Um monte de operação que eu fiz equatorial hoje, né? Então o mercado abriu subindo, eu cheguei aqui, comecei a comprar, a coisa começou a dar ruim aqui, não andou. Aí fiz ao contrário, vendi aqui, encerrei, né, um pedaço das operações, daqui para baixo eu encerrei praticamente tudo que eu tinha comprado e comecei a vender. Fui vendendo, 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 vendendo. Começou a ficar ruim de novo aqui, comprei, encerrei boa parte das vendas que eu fiz aqui, carreguei quase nada para cá, vendi mais aqui, aí encerrei um pedacinho aqui e acabou o dia aqui. Né? Então, comecei o dia sendo estopado e depois fui aumentando a mão em cada possibilidade que dava. Detalhe, né? Eu vejo aumentar a mão aqui, vender mais aqui, eu fui vender mais aqui nessa segunda puxada, mas tudo bem, né? Então, e tá aí. É mais fácil de operar do que índice. Eu botar aqui o olha o índice, né? O mesmo gráfico, 5 minutos. Abriu, 0 a 0, brrr, caiu tudo. Aí ficou andando de lado aqui, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então tá. O que é mais fácil graficamente, né? Olhar isso aqui ou olhar isso aqui, né? Isso aqui é uma tendência clara, tentativa de rompimento, falhou, tendência clara de baixa aqui. Ativo caiu ali 70, né? Se pegar de topo a fundo, dá 80, mais de 80 centavos, né? Então, se eu botar aí 1.000 papéis, que vai dar 20, aqui em cima daria 28 mil reais, eu poderia ter ganho 80, né, de topo a fundo, obviamente, hipoteticamente falando, 860 reais, né? Considerando 1.000 papéis, com 28 mil de notional. Se eu botar o índice, para eu botar um notional de 28 mil, é pouco mais de um contrato. Um contrato dá 22. Se eu botar dois contratos, dá 45. Então é basicamente eu falar o seguinte, que com a mesma exposição financeira de um contrato de índice, eu conseguiria ter ganho hoje num ativo bem direcional, tranquilo, uma operação fácil, né? Ter ganho 860 reais mais ou menos, né? Com um contrato. Agora, ganha um contrato de índice, com um contrato de índice, quantos pontos tem que fazer? Né? Num dia que nem hoje, com um range de 2.000 pontos, não faz isso, né? Então, fica até fácil, mas teria que pegar de topo a fundo do dia, o que não é uma coisa fácil, considerando ainda essas voltas aqui. Imagina quem vendeu aqui, não encerrou com 1.900, deixar voltar 1.500 pontos para acreditar que vai cair, é difícil. Né? Mas vai ver como ações muitas vezes é mais fácil do que índice. Eu tenho uma tela aqui que está ali o gráfico do índice, quando fica interessante eu opero. Mas hoje eu fiz só isso aqui, mais nada. Né? Beleza, vamos adiante. Vamos lá, milho CCM. Vamos botar o CCM Fut aqui, gráfico semanal. Milho hoje querendo dar uma subidinha, mas é aquela subidinha, né? O famoso, como diria o Taleb, o pulo do gato morto. É uma coisa não muito bonita de se falar, obviamente. Deixa eu tirar essa exclamação de VWAP aqui. O que a gente vê aqui? Ele tenta romper o fundo, volta ali, mas nada muito impactante. E aí o que acontece? Ó, ele fez uma barrinha branca ontem, hoje ele tenta cair e volta ali. Quem conhece lá alguns padrões de compra, diria que isso aqui é um padrão de compra. Por quê? Porque nós temos uma barra fechando aqui, deixando um pavio, uma outra barra que tenta romper, deixa um pavio mais fundo e fecha aqui, e uma outra barra que deixa um pavio mais alto e fecha acima. O que seria ideal? Ter fechado aqui em cima, acima da barra de ontem. Nós temos que o fechamento de ontem foi, onde é que foi? 86 com 28, então ele está fechando ali 1 centavo acima do fechamento de ontem. Mas seria bom ter fechado um pouquinho mais acima aqui, ficaria interessante. Que tipo de operação é essa? Uma operação a gente bota um stop aqui atrás, é um stop ali de 1 ponto,
um ponto e uma coisinha, né? Para tentar buscar pelo menos o topo aqui, 1,6, 1,7, quiçá 2 pontos aqui, que é onde eu tinha falado em vender antes. Olha, tá dando queda de luz aqui. No break tá se estralando todo, né? Então, é uma possibilidade aqui de fazer esse tipo de operação, né? Costuma funcionar algumas vezes, outras não, mas é um tipo de operação. Tipo isso aqui, ó. Faz um fundo mais baixo, um fundo mais alto aqui e vai embora. Faz um fundo mais baixo, um fundo mais alto. Um fundo mais baixo, um fundo mais alto. Aqui não deu. Até foi, ó. Fundo mais baixo, um fundo mais alto, mas o fechamento aqui não foi interessante. Não foi um fechamento acima da barra anterior. Até fechou, porque essa aqui fechou no negativo, mas seria bom fechar acima desse corpo e ter muito pavio também. Essa aqui, um fundo mais baixo, essa aqui não foi muito interessante. Vamos ver se eu acho outra. Aqui não, lateralidade. Aqui, não foi muito interessante, até daria, mas é uma coisa pouco interessante aqui. Essa aqui está um pouco mais bonita, acreditando que possa vir aqui nos 87 e pouco. Então, daria para fazer uma venda, apesar de que no gráfico semanal ainda desculpa, uma compra, apesar que no gráfico semanal ainda é venda. No gráfico de 60, o que ele está tentando fazer? Tentando, né, dar uma repicada aqui e tentar levantar. Vamos ver como é que vai abrir no after esse negócio. Não vai abrir aqui uns 86, se ele abrir aqui para cima, pode ser que dê uma repicada lá. Vou comprar agora no after? Não sei, né? Não sei. Não, até nem duvido. Mas quando vê, pode ser. Claro, pode ser um repique do dólar também, muita coisa acontecendo. Mas do jeito que o milho está devagar, ele buscar a média não é uma coisa que eu me admiro. Né? Quando o milho está mais forte, nem sempre ele vai até a média. Mas quando ele está bem lento, é bem provável que possa ir lá buscar a média. O CCMF, FUT não, F23, vamos, aí, pegou. Mesma situação, ele já tentou, na verdade, subir lá, voltou um pouquinho, seria interessante ele ir agora, né, e não ficar aqui embaixo, cair a partir disso. Então seria interessante ele subir a partir desse ponto aqui, mesma coisa, até a média lá tem um ponto, esse aqui até o topo anterior, né, até tem mais, né, então daria para buscar lá 2,5 pontos, ou algo do tipo, né, então poderia ser uma possibilidade o F querer dar uma subidinha também, assim como o contrato atual, né? E aí, olha onde é que ele está, numa região aqui, um fundo anterior, né? Tá meio esquisito isso aqui, mas é uma região de fundo anterior. Caso ele resolva cair, né, um pivôzinho desse aqui é mais interessante para venda. Se vir aqui, pode ser um pivôzinho aqui na média, 92, ele vai pegar um ponto pelo menos aí, uma operação curta. Num gráfico de 60, que a gente vê aqui no gráfico de 60, ó, ele tentando fazer um pivôzinho já, ó, rompeu média, voltou, segurando em cima da média, então ele teria que levantar agora aqui e dar uma respirada mais alta aqui, tentar buscar aí, né, um ponto e pouco para cima para ver se dá uma andada. É isso, né? Para venda é difícil vender, né? Tá, quer dizer, tá a tendência de baixo os dois, mas é difícil vender porque está muito embaixo e aí fica difícil de pegar algo interessante. Tem que acreditar que vai continuar caindo infinitamente, né? Boi, BGI, vamos botar o FUT aí. Gráfico diário do boi, né? Olha o que ele fez aqui. Eu até cheguei a comentar essa região, ó. Sobe aqui, toca lá na média. Ontem subiu aqui, ontem não gravei vídeo, mas subiu aqui 2%, toca na média e volta um pouco. Então o boi seguindo o que ele quer fazer, né? Seguindo a tendência, média móvel, funciona. Isso é interessante, é bom de operar esse ativo por causa disso. Eu comentei exatamente sobre isso, sobre uma operação aqui embaixo, para ver se ia subir e comprar aqui. Essa brincadeira aqui em 2 dias deu 7 pontos, né? 8 pontos chegou a dar. 8 pontos, né, de boi é bastante. 8 pontos é bastante. Bota aí R$ 330 por contrato, é só fazer uma conta básica. 330, 3.200, 330 vezes 8, daria R$ 2.640 por contrato. A pessoa que opera aqui 2, 3 contratos, bota aí 3 contratos, dá 8 mil quase, né? Aqui em 2 dias. Ah, mas eu não peguei toda essa queda. Não pegou, mas poderia ter ganho 8 mil aqui em 2 dias. Então, é um tipo de operação que daria para ter feito. Qual era o preço para pagar essa operação? 2 pontos aqui, dá mais ou menos uns 700, uns 3 mil. 2, 3 mil aqui para pagar essa operação, para tentar buscar uns 8. Deu certo, né? Deu mais que 2 para 1.
Agora, tocou na média e volta. Agora que complica. Por quê? Porque entra aquela dúvida. A gente compra na metade dessa barra branca, acreditando que vai continuar e vai fazer um pivôzinho ou algo do tipo, ou a gente vende no toque da média acreditando que vai continuar na queda. Né? Agora a chance é 50% para cada lado. Pela tendência, né, a gente deveria vender aqui, no caso na barra de hoje, acreditando que vai testar fundo. Né? Mas tocou num fundo. De qualquer forma, né, o lado da venda tem uma coisa mais favorável, que é o quê? É muito provável que por mais que ele vá subir, ele tente pelo menos fazer um fundinho, ou testar esse fundo novamente. Então, quem vender aqui, ou quem vendeu aqui em cima, por mais que a coisa não rompe e vá embora, tem a possibilidade de ganhar um pouquinho de dinheiro, ou até mesmo, caso não realizar aqui, começar a voltar, sair no 0 a 0. Né? Então, tem essa possibilidade. Inclusive, ganhar um pouco aqui, se a coisa começar a virar, inverter a mão e tentar pegar uma altinha aqui. É um movimento desse tipo aqui que eu estou falando. Ó. Subiu, assim como subiu aqui, toca na média, volta um pouco e tenta fazer um topo duplo tentando romper. Então, quem vendeu aqui acreditando na continuação da tendência, pode ser que não tenha realizado aqui embaixo, porque acreditava que ia romper, mas teve uma oportunidade de vender aqui e sair no 0 a 0, né, antes de ser estopado aqui em cima, por exemplo. Se deixou um stop aqui em cima, foi estopado e ficou chupando o dedo e o mercado caiu. Teria que ter entrado de novo aqui. Né? Então, essa é a vantagem de operar na venda, que tem um pouco mais de recursos para a gente administrar essa operação. Para operar na compra, é comprar aqui, no caso, teria comprado no meio dessa barra branca aqui, e um stop abaixo do fundo. Né? Então, eu teria que fazer pelo menos uma puxada mais alta, que daria pelo menos aqui nesse fundo anterior aqui atrás, ou lá na média móvel de 200. Eu teria que subir acima dos 300, tranquilamente, para fazer uma operação que vale a pena financeiramente. Fica um pouco difícil, mas daria para fazer. Eu esperaria, se eu não entrar, não entrei, né? Eu esperaria ver se ele vem cair e para tentar ou comprar aqui embaixo ou até mesmo tentar vender agora aqui no ponto que está com stop acima. Acho que fica mais interessante. No semanal, né? Tá aqui em cima, então, ó, mais uma tentativa de subida, então pode ser que ele faça mais uma semaninha para cima, tentar chegar perto dos 300, como fez aqui atrás, né? Assim como fez aqui. Então não é nenhum absurdo o que ele está fazendo aí. Beleza? Café. ICF FUT. Gráfico semanal, 313, indo embora, né? Mandando um abraço para todo mundo, né? Um bom voyage e vamos embora. Então, assim, café, o que eu vou dizer? Segue caindo, sem nem cogitar subir, deu uma balançadinha que a tava sai caindo. Agora sim, isso aqui muito pode ser realização de lucro também. Então, o que eu digo? Vou comprar isso aqui, nem pensar. Vou vender porque está caindo desse jeito, também nem pensar, porque né, só de pensar aqui que ele já caiu aqui 43 pontos em poucos dias, sim, pode cair e mais 40 para baixo, beleza. O grande porém é, eu não tenho um ponto onde sair que vale a pena o risco para entrar nessa operação. E outra, tá uma queda bem acentuada, bem forte para baixo, não deu nenhum crash, super crash no café aí, né? Então isso aqui tende a não se sustentar por muito tempo. E aí da mesma forma que isso aqui pode ir para baixo, pode dar uma estilingada e voltar com bastante força. Né? Então tem que tomar muito cuidado. O melhor a se fazer no café, quem está de fora, é ficar observando. Pode fazer uma puxada tipo isso aqui, ó. Vários dias de queda, né? 40 e poucos pontos de queda aqui, 16%, da noite para o dia, né? Em questão de 2, 3 dias, ele subiu mais 30 pontos quase. Então amanhã depois, se ele subir aqui mais 30 pontos, tocar lá na média, que nem está aqui, ó, que dá justamente com esse fundo anterior, olha que interessante, uma média com o fundo anterior, é um ponto bacana para ele tocar. Né? Então não me admiraria nem um pouco o café voltar ali 30 pontos uma tacada. Agora, vou comprar esse troço? Eu não. Até onde você vai continuar caindo, eu não faço ideia. Está longe das médias pelo gráfico diário, né? No indicador aqui que mostra a distância modular das médias, não costuma fazer isso muitas vezes, e quando faz, geralmente acaba retornando um pouco tempo depois. Né? Só que esse retorno pode ser assim, esse retorno pode ser assim, esse retorno pode ser assim. Né? E ainda pode cair mais um pouco e depois subir e ficar assim. Então,
Não dá só para olhar isso aqui e sair comprando por causa disso. Tem que tomar cuidado porque ele ainda pode escorregar mais um bom tempo aqui. Beleza? É isso. O café não tem muito o que fazer. Soja. Vamos lá. Soja caindo mais um pouquinho. Deixa eu botar aqui no gráfico diário, no gráfico semanal da soja. Segue lateral, caindo e caindo lateral. Né? Então, uma mistura aí de um monte de coisa. Então, a soja seca. Essa caneta fazendo barulho, estou me incomodando. Segue caindo ali, como eu falei, né? Ela está dentro de uma grande lateralidade, mas está com um viés um pouquinho baixista aqui, né? Está operando abaixo, está puxando cada vez mais para baixo. Topos e fundos descendentes, né? Nós temos aqui levemente descendentes, na verdade, média móvel querendo virar para baixo, média móvel se cruzando para baixo. Então parece muito um mercado que quer corrigir, quer ir um pouco mais, né? Então vamos ver até onde que essa soja vai. O difícil é vender nesse ponto aí, teria que vender num tempo gráfico muito curto para valer a pena o risco de se expor. Né? E aí no Brasil uma coisa que eu não considero muito inteligente, operar soja no sentido de fazer trade em curto prazo aqui, porque a liquidez é horrível, é um ativo que é dolarizado, então além da questão da própria movimentação da soja em si, assim como o café, da própria movimentação do café em si, tem a variação do dólar. Então tu pode vender, montar uma operação de venda, o ativo cair, mas o dólar subir muito forte por algum motivo e tu ficar no 0 a 0 até perder dinheiro. Né? Então tem outras variáveis que não só o preço do ativo. É que nem operar, não é que nem, mas é como se fosse operar opções. Né? Eu olho o preço de uma opção, eu posso comprar uma opção, seja ela de compra ou de venda, ela ir a favor do que eu fiz, ou seja, eu comprei uma operação de venda achando que o mercado ia cair, ganha, o ativo cai, né, e a ação e a opção desvaloriza. Por quê, por exemplo? Porque a volatilidade estava muito alta e agora diminuiu, ela impacta. Então tem outras variáveis além do que a gente está vendo no gráfico na tela aqui. Tá? Isso aqui, tanto o café quanto a soja são dois desses ativos. Né? O café, o trigger dele é no dolarizado, porque ele utiliza o café Nova York, e a soja basicamente negociada na Bolsa de Chicago. Né? No Brasil, a liquidez é extremamente baixa. Beleza? O dólar, nosso Dolfut, Dolpro, nem sabia que tinha um tal de Dolpro aqui. Dolfut subindo, 5,30 e poucos, ainda bem que eu não vendi aquela testa daquela barra que eu tinha falado de vender aqui, né? Ainda bem, tá subindo ali. Tinha uma linhazinha de tendência aqui, tá testando essa linha de tendência, se vai romper e se vai continuar para cima, não faço a mínima ideia. Aqui tinha uma espécie de lateralidade que tentou romper e voltou. Média móvel de 200 períodos aqui, rompendo ela e fechando acima. Ainda não fechou, mas é bem provável que feche acima hoje. Né? Então, mercado forte no dólar aí nos últimos 3, 4 dias. Sai de 5,16, vai para 5,40 quase. Então, quem acha que o dólar pode dar uma fraquejada é um ponto interessante para se posicionar vendido em dólar nessa região de 5,38, 5,40. Eu, de verdade, estou me coçando para fazer isso. Né? Eu queria muito montar uma exposição, travar um dólar a 5,40, né? E ver se o dólar dá uma escorregada para ver se ele vem um pouco mais para baixo e eu conseguir ganhar uma operação aqui. Mas eu deveria fazer isso via NTNB, via título do Tesouro e não via contrato futuro direto, porque é muito alavancado e aí o risco aqui não vai compensar. Mas eu acharia interessante uma operação de trava de dólar na região dos 5,40, 5,50 aqui. Claro, tem eleição daqui a 2, 3 dias. Né? Daqui a 3 dias, na verdade, 3 pregões. Né? 2, né? Hoje é quarta, quinta, sexta, 2 pregões. Hoje já foi. Então, pode esse dólar na segunda-feira abrir lá em cima, pode esse dólar na segunda-feira abrir lá embaixo, pode abrir lá em cima e cair e ir embora para baixo, pode abrir lá embaixo e subir e ir embora para cima. Então a gente não faz a mínima ideia do que vai acontecer. Né? Então seria na região de preço. E naquele, sabe aquela sensação, aquele feeling que a gente tem, seria um ótimo negócio, mas o momento não é interessante. Eu não acho interessante fazer isso agora devido à volatilidade e querendo ou não, eu sou muito mais preocupado com quanto eu vou perder do que o quanto eu posso ganhar. Então eu prefiro nesse momento não entrar, mas vou lembrar dessa data de pensar em vender dólar aqui em 5,39, 5,40, vamos arredondar aí.
nessa região aqui em cima. Tá? No mais, subindo, né? Tentando testar a média móvel de 200, algo do tipo aqui. Gráfico mensal do dólar aqui em cima, fazendo uma espécie de uma bandeirinha, né? Então, tá aí firme e forte andando aí dentro de uma lateralidade, dentro da volatilidade esperada no mercado, período pré-eleição, volatilidade aumentando bastante. Beleza? O Ibovespa, o que eu falei, né, de operações de compra? Cara, o Ibovespa caiu 6% e pouco aqui em 3 dias, né? Caiu bastante aqui em 3 dias, sai de 120 mil pontos, chegou a subir mais aqui, 120 e pouquinhos mil pontos, indo para 112 mil pontos, caiu basicamente quase 10 mil pontos aqui em 3 dias. Claro, tem a volatilidade das eleições, tem tudo mais, né? Porém, assim, foi uma queda bem forte, uma queda bem brusca aqui. E essa região aqui pode ser uma região que dê uma segurada, 112, 113, 111 aqui. Não estou dizendo que amanhã vai subir, que amanhã não vai subir. Mas se eu, por exemplo, pegar um IFR, até posso ver se eu tenho aqui, não tem, não, range do dia, não, isso aqui também não, 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 então eu boto aqui, aqui não tem, eu boto, vamos pegar um que tá limpo aqui, IFR, né? Se eu botar um IFR9 ele não está muito interessante, mas se eu botar um IFR de um tempo menor, por exemplo, um IFR2, o Ibovespa já está lá embaixo, né? E aí eu posso só tirar um zoom aqui, pegar esse indicador aqui e ver aonde que ele fazia fundo, faz fundo mais embaixo, né? Então, mas igual, tá numa região aqui, ó, né? Ele faz fundo aqui na região de 2, 1,5, 3 aqui, né? Um pouco para baixo aqui, mas tá numa região bem baixa. Então, poderia haver uma possibilidade de fazer uma operação, não digo de comprar simplesmente por comprar. E aí eu penso naquele negócio, eu não vou comprar a bolsa porque caiu demais. Eu tenho que saber o seguinte, caiu bastante nos últimos dias. Beleza. Já que caiu bastante nos últimos dias, tem ativos que estão em um ponto interessante para compra, que caso o mercado resolva se animar, seriam ativos bons para comprar? É isso que eu gosto de pensar. É a mesma coisa quando o Ibovespa sobe demais. A bolsa vai lá e bate 130 mil pontos, né? Eu falo, beleza, show de bola, que vá a 150. Eu tenho uma carteira de ações que eu tenho 99% dos ativos comprados, eu quero que suba mesmo. Beleza. Agora eu penso o seguinte, se o mercado está lá em cima, né? Caso o mercado resolva dar uma corrigida ou cair um pouco, tem ativos interessantes para vender? Se tiver ativos interessantes para vender ou com, né, graficamente bonito, graficamente legal, pensando numa venda ou por qualquer outro motivo, bem provável, né, que se o Ibovespa resolver dar uma corrigida, esses que já estão apontados para baixo caiam mais rápido, mais forte, com uma assertividade melhor. Então eu sempre faço essas perguntas. Em vez de ver o Ibovespa caindo 6, 7, 8% em 3 dias e ficar, ai meu Deus do céu, preciso vender tudo que o mundo vai acabar, eu fico pensando assim, beleza, o que está de interessante para comprar nesse preço aí? Até o próprio Bovespa, né? Tá interessante para comprar Bova ou algo do tipo, né? Eu fico pensando sempre nesse negócio, porque quando entra, a gente vai. Por exemplo, imagina quem pensou assim quando o Ibovespa estava aqui em 95 mil pontos. Então ele está achando que o mundo ia acabar aqui. Quem pensou, não, e se o negócio começar a subir? Aí dá 1, 2 dias de pregão, sobe, volta, começa a marcar aqui, começa aqueles ativos que estão interessantes nessa subidinha aqui já estão muito mais interessantes. Aí eu vou comprar, tá lá embaixo mesmo, né? Beleza, compra. E aí se o Bovespa dar um tiro desses aqui de 15, 20%, que nem deu aqui, ó, ou aqueles ativos que estão bons, pode ser que subam muito mais. Foi o caso, por exemplo, de Cielo, que é um ativo que muita gente tá achando como uma porcaria, e não deixa de ser, né? Mas que eu pegar aqui, por exemplo, só nesse ano, o ativo subiu 200%. É a melhor ação da bolsa desse ano. Então, nos últimos dias, onde o Bovespa estava lá embaixo, esse negócio aqui, 40%, né? Aqui uma subidinha aqui 20%, aqui uma puxada, uma pernada de 30%, uma pernada aqui de 60%. Então, por ser ativos muito baratos, qualquer R$ 1 que suba é muito dinheiro, é um percentual muito grande, né? Então tem que ficar de olho nisso. Eu gosto sempre de prestar atenção nesse tipo de coisa. Tá bom? Mas, no mais,
Bunda na parede, ficar de olho, né? Pensar em ativos, né? Fazer uma lista com ativos interessantes para compra, ativos interessantes para venda. Eu faço, e aí uma dica, eu faço todo santo dia uma leitura de ativos, principalmente para operar day trade ou algo do tipo. Quem viu aqui minha grade de cotações, ó, eu tenho várias coisas aqui, tem algumas ações que eu monitoro, que eu gosto, tem outras ações aqui para swing que eu gosto também, que eu vou tirando e botando aqui. Aqui é basicamente, né, tudo do Ibovespa, e aí eu uso isso aqui só para ver como é que está a variação das maiores, das menores, algo do tipo. E tem uma abinha aqui, ó, dia. Essa aba dia é a aba que eu monto antes do pregão abrir todo dia, de manhã cedo, eu vou lá dar uma olhada no que está acontecendo, o que eu posso esperar para o dia, e monto uma aba com dia. Essa aba do dia eu uso para fazer tanto operações de day trade quanto para ver o que o mercado está reagindo naquilo dali. Então, por exemplo, saiu o balanço de Vivo, hoje eu botei Vivo aqui. Neo Energia, Romi saiu o balanço, botei aqui, nem tem na carteira, mas quando eu para um day trade ficava interessante. Saiu o balanço de Sambi 11. Hoje de noite sai o balanço de Klabinho, queria dar uma olhada na volatilidade, do volume dela. Carrefour também teve balanço. MRV está aqui por causa da questão do mercado de uh, construção civil, né, mais para o setor popular. Eu queria ver como é que o pessoal está enxergando isso. Cash também teve notícia. Boa, acho que é Boa Safra, né? É? Boa Vista, Boa Safra. Também teve notícia, Equatorial teve notícia, Brasil Foods teve notícia, acho que de aquisição, coisa assim. Marfrig a mesma coisa, BBAS teve um volume muito grande de negociação nos últimos dias, então é uma operação que se tem fundo montando ou desmontando posição nisso aqui, pode ficar um mercado bem direcional, porque imagina, né, um fundo gigantesco que vai montar a operação, vai montar vou comprar lá tantos milhões de papéis de BBAS, ou vou vender tantos milhões de papéis de BBAS. Muitas vezes um fundo muito grande não monta a posição em um dia, em uma hora. Fica às vezes a semana inteira comprando, a semana inteira vendendo. Por quê? Porque são posições muito grandes. Se ele chegar lá e largar 1 milhão de papel ao mercado, Deus o livre, vai pagar um spread gigantesco. Então ele deixa um robozinho lá trabalhando, ele fica o dia inteiro, chega a ficar uma linha reta, aquele negócio, o dia inteiro comprando, o dia inteiro vendendo. Então eu gosto de ver esses ativos que tem volume muito grande. A IVEG teve balanço hoje, Azul e Duque também teve notícia. Então são ativos que eu monto todo santo dia para ver. Né? Por exemplo, a IVEG foi lá e a IVEG abre com um gap de alta gigantesco. Aí eu boto aqui já no leilão, dou uma olhada, vejo uns 5 minutos, pô, VEG subiu aqui mais de R$ 1 aqui depois, né? Mas eu não operei VEG porque estava bem volátil, estava muito rápido. E aí, do jeito que eu gosto de operar, eu ficava tonto olhando para a tela. Se eu fosse olhar fluxo, no caso, eu estava operando assim, né? Se eu fosse operar fluxo aqui de VEG, eu estava ficando zonzo na tela, que era muito rápido aqui eu não enxergar. Parecia que estava operando índice. Aí eu não gostei. Aí Equatorial era uma que subiu, começou a subir, depois ficou interessante, aí eu achei interessante entrar nela. Beleza. Então eu gosto de fazer isso aqui, uma coisa que me deixa confortável. E é óbvio que tem uma outra tela aqui do lado, que tem ali índice, tem dólar também, então quando tem a oportunidade, quando está interessante, eu vou lá, faço uma operaçãozinha, uma compra, uma venda de índice e de dólar, um day trade ou algo do tipo. E tem o screen aqui que eu estou sempre olhando ativos para fazer operação de um prazo um pouco melhor, um pouco maior, na verdade, né? Por exemplo, a última coisa que eu rodei hoje aqui foi isso aqui, ó. Olha aqui. Olha o tamanho que ele é, mas é isso aqui, ó. Eu queria ver qual que estava com estocástico lento sobrevendido nos últimos 2 dias. Aí Magalu, Eco3, Gafisa, MRV, Ambev. Porra, Ambev é uma baita de uma empresa. Vivo, também é outra, né, que teve notícia e tudo mais. Mas dessas aqui, a Ambev é a única que me interessa, na verdade. Aí eu fico olhando isso aqui, aí eu vou lá e coloco, por exemplo, um gráfico aqui de Ambev 3. Vamos lá, né? Coloco um gráfico de Ambev 3 aqui, dou uma olhada aqui no semanal, dou uma olhada no diário e penso, poxa, o que dá para fazer nesse negócio aqui? Como é que está essa ação? Só que a Ambev é Ambev, né? A Ambev ela anda de lado o tempo todo. A gente tem que tentar comprar barato para vender caro, né? E o range dela é pequeno. Mas beleza, ó, hoje aqui foi um dia interessante para a Ambev e tudo mais. Pode ser que a coisa dê uma andada. Qualquer brincadeirinha aqui é 8, 9%. Isso aqui é uma empresa gigantesca. É uma baita uma empresa que dá lucro aí recorrente há muitos anos, tão bem precificada que está de lado a vida inteira.
né? Mas para trades de curto prazo é interessante. De longo prazo não é o bicho, não. É porque a pessoa que comprou lá em 2012, 13, está no mesmo preço de hoje. Se descontar a inflação, está perdendo dinheiro, né? Então, é uma empresa que para trades curtos é interessante, para opções é interessante, tem bastante liquidez. Então, é isso que eu gosto de fazer e é um dos que mais me dá retorno é isso. Perdi meu screen daqui, né? Então, deve estar perdido aqui em algum lugar. Tá aqui. Eu vou botar ele pro lugarzinho dele lá, eu sempre faço isso. Amo coisinha. Vai, vai. Aqui eu aperto Ctrl T e trava tudo e não mexe. Beleza? Por hoje era isso. Até mais. Tchau.